Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que é inspirado, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também. Através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Wernher von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é mind control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Controle. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, assim, sem você entender esse componente esotérico dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você não entende muito bem o que está em jogo ali. Por que ele queria a Arca da Aliança, a lança de Longino, essa coroa dos imperadores romanos. O que está em jogo é, na verdade, ele derrotar também as outras civilizações da Atlântida que sobreviveram ao dilúvio, entre aspas. Sim. Por quê? Sobreviveram alguns arianos, mas sobreviveram os inimigos deles também. Os povos com os quais eles brigavam. Quem é esse povo que sobreviveu? Pô, na Bíblia você tem ali o dilúvio, que seria a queda de Atlântida, ou a queda de Númenor, né? Pra quem conhece o Anéis, né? E você tem o quê? Deus manda o cara fazer um barco e entra a galera no barco, né? O Noé com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entra as mulheres. Então são 8 pessoas, né? Então 8 pessoas sobreviveram à queda de Atlântida ou ao dilúvio. E dessas 8 pessoas, você tem Sem, Cã e Jafé. O Jafé dá origem a quem? Dá origem ao povo europeu. Dá origem aos nórdicos. Mas o Sem dá origem aos semitas. Então, o Hitler, inspirado nessa ideia da teosofia, da Atlântida, ele entra numa neura que eles só conseguiriam realmente ter o poder pleno se eles eliminassem os outros povos da Atlântida que sobreviveram, que são os inimigos dele, que são quem? Os semitas, que é o povo de Israel. Então ele entrou nesse negócio que se ele eliminasse os caras, ele ia estar liberado para dominar total. A inspiração dele para fazer todas aquelas atrocidades que ele fez tem esse componente também, né? Mas é muito pouco falado. No livro As Relíquias Sagradas de Hitler, você vai ver isso claramente. É claro que existia uma lenda na Alemanha de que na Primeira Guerra Mundial eles perderam a guerra porque alguns grupos da sociedade alemã traíram a nação alemã. E eles dizem que um dos povos seria os israelitas, os judeus que tinham traído. Então tem essa ideia, né? Que alguns judeus ricos teriam passado para o outro lado e traíram eles. Então tem esse componente de que a gente precisa enfraquecer esse pessoal, que eles nos quebraram na Primeira Guerra. Mas tem esse componente místico também, que é muito forte, muito poderoso, sem o qual você não entende plenamente o que ele estava fazendo ali, né? E isso, nos Estados Unidos, tem relação com o projeto MK Ultra, vai ter relação com esses projetos do Exército Americano de soldados paranormais, e vai ter relação com essa fabricação dos supostos super soldados, né? E aí aí já é um pouco mais difícil de você mostrar documentos disso, mas você tem testemunhos. Prova testemunhar é aceita na justiça, né? Então vamos levar em consideração. Não vou dizer que é verdade, mas não é de todo absurdo. Pode ser que o cara tem problema psiquiátrico e ele tem transtorno psicótico e inventou isso, né? Tá delirando. Mas a gente tem, por exemplo,
a história de um cara que eu não sei o nome real dele, o codinome dele é Robert Duncan O'Finnan. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados, inclusive ele processou o estúdio do Identidade Bourne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Porra. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele. Apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero. Com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finnan, que conta uma história parecida com a Identidade Bourne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu e falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é a seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra, de guerra do Vietnã nem nada. Sonhos reais. Assim. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter, os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, tô ficando louco, né, pô? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele para fora da estrada, o carro capotou. E aí, o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo. Sim. Com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? A mão, ele viu um cara jogando basquete, né, no filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal, né? Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou a anciã por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher nórdica, né? Sei lá, anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falou, ei. Aí ele, pô, não te conheço não, cara. Pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo. O outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finnan. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, bom, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou, tipo, uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... O Total Recall lá, Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de
manipulação mental. Sensões de... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele.